Muito bem, meus amigos do canal 14 NET, Santa Cruz do Sul. Vamos com um novo programa. Eu sempre no início mando um abraço para o Odécio, da Ideal, e para o Michel, que estão comandando este canal da NET, Santa Cruz do Sul. É uma satisfação eu retornar aqui na Brigada Militar, como sempre, tanto na Rádio Gazeta, agora nas minhas participações especiais. Agora mudou o horário, hein, telespectador? A partir desta semana é às 13 horas e 30 minutos e às 14 horas e 30 minutos. Entrevistamos na Rádio Gazeta, em 3 meses novo desafio meu, mais de 150 pessoas da comunidade. Porque a Rádio Gazeta, ela é uma rádio que vive do seu comercial, das entrevistas, mas é uma rádio de utilidade pública. E toda rádio ela é utilidade pública para a nossa comunidade. Estamos ao lado do comandante regional do Vale do Rio Pardo, Polícia Ostensiva. Já de antemão agradeço a sua entrevista, porque é muito difícil, os comandantes têm muito trabalho nas 24 horas, meia hora, 25, 20 minutos, não é fácil eles pararem. Mas por que, telespectador, que eu estou aqui hoje? Porque nesta semana, o comandante regional do Vale do Rio Pardo, e que tem a sede aqui em Santa Cruz, seu gabinete, os seus oficiais, soldados, atendentes, deu uma frase que fez barulho na cidade. Barulho no bom sentido. E eu não poderia deixar de pegar esta frase e fazer dela uma parte positiva desta frase. É preciso, eu não me lembro bem a frase, mas ouvi a entrevista. É preciso, ou é necessário, vamos dizer, que os prisioneiros também possam trabalhar. E esta frase ecoou de uma maneira de felicitações, de congratulações, não de aniversário do comandante, mas de satisfação, porque a comunidade só falou nisso e está falando até hoje. Claro que entre uma resposta e outra, até o rádio ouvinte, ele acha certa, mas colocou algumas emendas, né? Mas a frase ecoou de uma maneira que foi uma das melhores frases de alguém militar da cidade de Santa Cruz enquanto eu vivo aqui. Meu amigo e comandante regional, que frase foi essa que o senhor deu na Rádio Gazeta, no programa Estudo Interativo, com o Ronaldo Falkenbach e a Josilene Cidade, que ecoou na comunidade positivamente? Nós precisamos abordar esse tema da segurança pública com a real profundidade e repercussão que ele tem na vida das pessoas. É chegado a hora das autoridades que têm as suas responsabilidades perante as comunidades serem claras com as comunidades, para que elas entendam de uma vez por todas esse processo social que está posto, esse fenômeno social posto, Vilela, né? Que o que está acontecendo, que as polícias prendem tanto e prendem muito, e cada vez mais nós prendemos 6% mais no primeiro semestre desse ano em relação ao ano passado. Está aqui os números: 484 prisões esse ano para 455 prisões em flagrante no primeiro semestre do ano passado. E a sociedade continua a reclamar cada vez mais da sua sensação de insegurança pública e da questão da segurança pública. Então nós temos que descortinar isso. O que está acontecendo de fato, e eu disse, é que a punição proposta, que é o retorno do criminoso à cadeia, não está tendo mais efetividade como pena, né? Ele não vê mais isso como uma pena que lhe cause preocupação. Porque, afinal, no presídio nós temos
psicólogo, dentista, médico, horário de sol, horário de sombra, e nós lá não temos trabalho. Essas pessoas, pelo que me parece, os meus 30 anos de serviço, especializações e, enfim, todo bacharelado e toda a prática que a gente possa ter no comando da polícia ostensiva, que faz a prevenção, repressão imediata ao crime, com a prisão em flagrante e depois os encaminhamentos devidos para a área escritural e judiciária, nós precisamos descortinar essa questão e dizer para a comunidade o que nós temos percebido. Nós temos percebido que é chegada a hora de a comunidade dar real importância para esse tema. Porque segurança pública também é produção de riqueza. Fica afetado o comércio, a indústria, a educação, a saúde, a produção no seu amplo aspecto, se não for numa plataforma de segurança pública, de paz social e de tranquilidade pública. A plataforma, esta tábua que dá o equilíbrio para a sociedade se movimentar, tem que ser uma plataforma o mais equilibrada possível, a plataforma de segurança, para que então as lideranças produzam segurança pública. As lideranças produzam o desenvolvimento em cima dessa plataforma de segurança pública. E, efetivamente, o que precisa ser feito? O que está acontecendo, e que a sociedade está vendo, Liliana, então me esquece, é uma pergunta complexa, então a minha resposta é um pouquinho prolixa, mas procurei ser prático. É que nós estamos vendo cidadãos que são presos 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 vezes. E eu citei o exemplo do rapaz que matou o menino de 14 anos quando foi preso pela 39ª vez. Se a sociedade não está contente com isso, precisa pedir urgente uma reforma na lei. A legislação é que está permitindo que isso ocorra desta forma. Não é o exercício do poder de polícia que é feito pelas autoridades de polícia ostensiva, civil, federal, nem a Justiça e nem o Ministério Público que estão deixando de cumprir suas funções. E a sociedade está confusa quanto a isso. Então precisamos esclarecer. Todos nós estamos obedecendo à lei, nos seus limites. A interpretação judicial flexiona para um lado, flexiona para o outro, dentro dos limites e dos parâmetros da lei, assim como a atuação policial. Se não estamos contentes com essas prisões e mais prisões reiteradas das mesmas pessoas, precisamos, portanto, alterar a legislação e dizer que a sociedade não quer mais isso. A sociedade tem que parar de fazer desfile e movimento para coisas menores e se preocupar com a segurança pública. Mas ela precisa primeiro entender o que está acontecendo. Que a polícia está agindo no limite da lei. Todas as instituições estão agindo no limite da lei. Nós precisamos alterar isso na legislação, no Código de Processo Penal comum, que prevê as penas, no Código de Processo Penal, que prevê todos os recursos que podem ser feitos até que o judiciário determine que alguém fique cumprindo a sua devida pena. E, principalmente, a sociedade precisa botar quem ela quer punir a trabalhar. Porque as pessoas aí na sociedade, tem que haver a punição da prestação do trabalho. Mas não esse trabalho que o camarada vai prestar trabalho e não presta trabalho e diz que está num lugar e não está. E efetivamente não há fiscalização devida, por todas as limitações postas no processo que está em andamento. Nós temos que criar, sim, colônias penais em lugares como, cito o exemplo do Pará, grandes propriedades tem em cima de áreas de terra, como o Mato Grosso, e botar lá o camarada, fez uma vez o crime, tudo bem. Na segunda vez, vai se levar em consideração o que ele fez a primeira vez. Na terceira vez também, e mudar a pena. E a pena seria a prestação do trabalho. E a prestação não é essa que nós temos hoje aí, a prestação do serviço à comunidade. Uma prestação de trabalho em regime fechado, em colônias penais fechada, em que ele vai produzir lá gêneros para o pão dos pobres, para o sopão dos pobres, para servir a comunidade, porque trabalhar para o desocupado e para o vadio é pena.
Eles não querem é trabalhar. Se botar a trabalhar e o Estado fiscalizar isso, vai haver uma efetiva cumprimento de pena. Nem que um dia trabalhado resulte na multiplicação que vale 5 dias de pena. Dessa pena que o camarada passa num presídio, cumprimenta os companheiros e depois sai de lá mais especializado ainda, para assaltar e cometer crime de novo. Ele vai efetivamente produzir para o seu sustento, na casa prisional, para não precisar ficar pagando auxílio reclusão para essa gente, e vai produzir para sustentar as entidades sociais que a sociedade, então, assim, entender que deve ele prestar o serviço direcionado e o alimento para esse tipo de acolhimento. Comandante, eu sou pai e sou avô. Mas uma das coisas, a minha juventude foi ela toda em Porto Alegre, no Júlio de Castilhos, militei na política estudantil e outras coisas mais. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu não entendo, e aqui que me desculpe os meus colegas de imprensa, hoje eu sou um homem registrado e posso falar em rádio e televisão, sou registrado hoje, porque muita gente acha que eu não sou registrado, então já fiquem sabendo que eu estou registrado. Então é o seguinte, mas antes de fazer essa pergunta para o senhor, eu vou pedir os comerciais, né? Dr. Cláudio Santos, dizendo aqui que a Panisul tem almoço agora, não é só pão que ela vende, e tortas, e doces, e etc. É almoço ao meio-dia e barato. Dos lojistas, dos comerciais aí, que nós estamos numa pindaíba medonha. E eu me incluo nessa pindaíba. Banrisul, Banco do Povo, do Estado, né? Nossa, do povo. Choperia Chicos, a melhor laminuta de Santa Cruz do Sul. Melhor laminuta, Chicos Bar. Vamos aos comerciais, outros comerciais. Eu volto com essa segunda pergunta para o comandante. Voltaremos. Então, depois dos comerciais, eu lhe pergunto o seguinte, comandante. Como pai, como avô, militei politicamente, já disse aos telespectadores na política estudantil. Como é que pode hoje colegas da imprensa começarem a dizer não saiam de casa quinta-feira que vem? Isso, para mim, coronel, que não sou de segurança, é um amedrontamento para uma família que tem que levar os seus filhos no colégio, nas creches, que saem para trabalhar, marido e mulher, e aí há um chavão, não sei se a imprensa reforçou isso aí, ou não sei de onde é que saiu, não saiam de casa porque vai estar tudo às ordens dos bandidos. Eu não entendi esse chavão, e tanto não entendi que ontem na Rádio Gazeta, no programa que eu tenho as participações especiais, eu elogiei todos os militares de Santa Cruz do Sul, porque não vimos um problema, a não ser um suicídio que houve no outro dia, que já era outro dia de madrugada, e vimos uma cidade completamente de trabalho, os carros da brigada na rua, polícia na rua, não vi um problema, só se eu estou enganado, mas queria que o senhor respondesse, por que esse amedrontamento, não saiam de casa, e porque a brigada não vai sair, a brigada não vai cuidar da comunidade, o senhor acha isso que está certo? Por favor. Senhores espectadores, me parece que isso aí é um problema social que eu digo que a sociedade precisa compreender. A segurança pública, ela é tão importante, tá? Ela é tão importante, e a sociedade está linkada de uma forma com a segurança pública que muitas vezes não se apercebe. Que se não houver uma condição de segurança, fica prejudicado o desenvolvimento cultural, social, educacional, comercial, qualquer tipo. Tá? Tem tanta força no seio social, a bem da verdade, tanta legitimidade a questão da segurança pública, que ousam esses chavões, quem quer manipular o processo, tá? Para um lado ou para o outro, para assustar a comunidade. Obviamente isso assusta. Quem não vai se assustar se disser que não vai ter mais segurança na rua? Mas experimentem tirar 24 horas por dia. Só 24 horas. A polícia das ruas.
e vão saber o tamanho da repercussão desse chavão e de quem está dizendo ele. Obviamente que quem está dizendo isso conhece a profundidade que tem a segurança pública na vida do cidadão, mas não conhece o profissionalismo dessa gente que atua nessa área. Nós usamos um fardamento que nos identifica. E isso aqui, o Vilela, é uma coisa que às vezes os menos informados não entendem. Isso se confunde conosco mesmo. Nós não dormimos, até tiramos, às vezes dormimos, com eventualidade, com essa farda. Mas isso está em nós. Isso se alojou nos profissionais que lá lutam nessa área de um jeito que não é boato, que não é uma dificuldade passageira que outra, que faz com que esses policiais não atuem. Ontem, por exemplo, durante todo esse movimento que se dizia que haveria, os policiais fizeram grandes intervenções na defesa da sociedade. Não só aqui, no Rio Grande inteiro. E isto precisa ser compreendido pela sociedade. Na verdade, começa a aparecer cada vez mais a segurança pública deixa de ser o cisquinho aquele que é varrido para baixo do tapete. A segurança cada vez mais mostra a sua importância para a sociedade. A segurança pública e a sociedade parece que quando mais nós nos dispomos a falar com ela sobre isso e explicar, reiteradamente mais entende. Mais entende a importância disso nas suas vidas. Então, obviamente, se houvesse uma situação factual dessa, haveria necessidade de se preocupar sim. Mas, obviamente, que também tem que levar em conta o profissionalismo. Não é qualquer dificuldade, a primeira dificuldade, nem a última dificuldade que vai levar a nossa segurança pública ao colapso. Ela é muito forte e o maior valor que ela tem estão nos valorosos policiais e no material humano que ela detém. Não é a viatura, não é o armamento, não é os quartéis, não são as delegacias, é a qualidade humana dos policiais e o comprometimento com a sociedade. Isso precisa ser percebido pela sociedade. Comandante Reis, há muitos anos atrás, há uns 5, 6 anos, talvez até menos, foi defalgada no Rio de Janeiro uma campanha pelos atores da Globo, inclusive que tinha a liderança do Tony Ramos, um dos excelentes atores da Globo, como humano, como pessoa, e deflagrou-se uma campanha de doar-se às armas. Agora, eu tenho visto, Coronel Reis, eu tenho visto meninos de 14, 12, 15 anos matando e usando arma em casa. Afinal de contas, esse desarmamento, ele aconteceu, mas continua a mesma coisa. O que me aflige como professor de educação física, de esportivo, da Faculdade de Educação Física aqui, que foi fundador, quando dizia aos meus alunos, nós temos que trabalhar o esporte na comunidade e nos bairros, de manhã e de tarde, para cansar a criança, para ela ir dormir cedo. Mas hoje a gente pega o Jornal da Gazeta, Coronel Reis, e vemos assim, meninos de 15, 10 anos armados, e todo mundo matando com arma. O senhor acha que isso aí, mesmo que houve aquela campanha da Globo, o senhor acha que não deveria se fazer isso de novo? Ou teria que se ter uma fiscalização para quem usa arma? Porque eu estou achando que quem usa arma é uma barbada. É que nem comprar picolé ou bala no mercado. Desculpe a minha brincadeira. A facilidade de ter uma arma em casa, principalmente a garotada, que nós temos vindo aí suicídio. Isto. No Rio de Janeiro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ora, primeira coisa, eu muito me admiro um ator como o Tony Ramos se prestar para esse tipo de tema. Primeiro que ele não sabe o que fala, ele é ator.
Ele não tem nada de segurança pública. Para mim, isso vale muito pouco mais do que nada. A declaração de um ator que nem o Tony Ramos. Se ele tivesse que me falar alguma coisa relativa à novela das 8, tá? A um bom café da manhã, a um bom almoço, com muito respeito que eu tenho por um ator como a qualidade do Tony Ramos, né? Conhecido, que eu conheço desde menino, mas ele é uma grande autoridade para falar sobre novela, sobre filme,